Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. O Tratado de Tilsit entre a França e a Rússia se manteve por 5 anos e eles estavam prontos para alguma mudança. Mas você podia ver que as coisas não estavam indo tão bem quanto poderiam ter sido. Napoleão e Tsar Alexander I. Eu tinha grandes ambições pessoais. Ele não estava muito preocupado com o. Ele usaria ótimos métodos para garantir que ele cumpra esses objetivos. Em 1807, foi feito um adorável pequeno conjunto de Napoleão e Alexander. O primeiro havia feito um acordo. E foi isso. Napoleão faria. Você vai se sair bem nas regiões ocidentais, centrais e do sul. Europa e Alexandre, o Grande. Vá em frente e leve o leste pela tempestade. Para a bela cidade de Constantinopla, um lugar com tanta história e cultura, apresentamos orgulhosamente nossa conquista. Em outras palavras, eles se mostraram bondade e respeito. À primeira vista, eles parecem ser iguais. Mesmo que Napoleão tivesse apenas. Ele foi o primeiro a superar Alexander. Eu gostaria de oferecer uma partição do. Ei, meu amigo! Estrela brilhante como vai? Mas, você sabe, a cada ano após 1807. Ficou claro que Napoleão simplesmente. Eu simplesmente não conseguia lidar com esse tipo de. Ele era tudo sobre relacionamentos, e tinha um lugar especial em seu coração para Alexander. O primeiro foi um vassalo, não igual. Como aliado, estou aqui para você. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Depois de seu divórcio em 1810, ele, a imperatriz Josefine, a amada esposa de Napoleão, teve. Ele pensou em se casar com o czar. Ele havia contraído um. Estou tão animado para falar sobre a bela união de Marie-Louise da Áustria e sua amada. Lamento dizer isso, mas deixou o czar infeliz. Alexander ficou encantado com a presença de Napoleão. Ele não parecia interessado em obter ajuda. Constantinopla. Ele também estava um pouco preocupado com os planos de Napoleão. Vamos expandir o Grande Ducado de Varsóvia. Vamos trabalhar juntos para reviver uma Polônia independente. Polonia está dentro. É importante lembrar que 1807 era apenas uma pequena parte do que costumava ser. Tinha sido um reino tão grande, alongando-se para uma boa maneira de baixo. A Rússia está se mudando para a Ucrânia. Está acontecendo pouco a pouco nos últimos 100 anos ou mais. Foi gradualmente transformado em algo político. Napoleão tinha um forte entendimento das pequenas coisas da vida. Havia um grupo maravilhoso de pessoas dedicadas. Ele será capaz de extrair apoio dos postes, o que é ótimo. Estou tão animado para falar sobre o Grande Ducado de Varsóvia. Ele gentilmente deu ao rei da Saxonia para dar uma olhada. Estou feliz em fazer isso por ele. Isso foi nas fronteiras ocidentais de. A Rússia e o czar ficaram um pouco decepcionados com isso. Ele foi capaz de apreciar essa recreação porque conseguiu ver. Tenho certeza de que, em algum momento, alguém pode aceitar. Eles estão pensando, da minha perspectiva. Avô de Varsóvia. É tão bom ver você de novo. Estamos tão empolgados em compartilhar que o reino da Polônia se juntará a nós, e mal podemos esperar para ver o que essa nova aventura traz. Estou enviando um pouco de amor e carinho do coração da Rússia Ocidental. Uma pequena parte do grande exército foi. Eu ainda estou aqui, apenas a leste do Elba. Estou tão animado para apresentá-lo ao príncipe Joseph Anton Poniatowski. Os marechais Napoleão mais tarde chamados de tal afeto. Heróis intrépidos gentilmente alertaram o imperador que Alexander estava tão preocupado com o que poderia acontecer que ele decidiu agir antes que as coisas piorassem. Estou bem aqui com você, de pé contra eles. Eu pensei que o Império Francês, foi criado por tantas vitórias, não é? Se algo acontecesse comigo após minha morte, gostaria de ser desmembrado. O cetro da Europa seria passado para. A menos que eu voltasse às mãos de Czar, é claro. Russos que estão além da Dnieper e foram criados. O trono da Polônia é como uma barreira natural, uma presença reconfortante e familiar. Do Império. Napoleão estava muito ciente de que russos e poloneses sempre tiveram um relacionamento rochoso. Eu entendo que ele está se sentindo muito orgulhoso de seu país agora. Eles realmente colocam seu coração e alma para manter a vala da água mantida.
Incluímos alguns elementos inspirados pelo exército polonês. Ele estava tendo dificuldades com seu próprio exército. O lado do czar russo está aqui conosco. Estamos tão animados para dizer que a história atingida é um premiado. Somos uma plataforma de streaming que foi construída pelos fãs da história, assim como você. Estamos em uma missão para aproximar nossos amados fãs de história. Você é a razão pela qual estamos falando de documentários premiados. Vamos falar sobre os eventos e figuras que estão nas notícias ultimamente. Nós moldamos nosso mundo e fizemos tudo em um só lugar: viajar. Estamos muito animados para levá-lo conosco em uma jornada para o mundo fascinante de Escocia prehistórica. Vamos explorar juntos. a vida das pessoas que chamaram Pompeia. Em casa, nos dedicamos a trazer a você o melhor para você. Histórias e lendas que nos moldaram. Convidamos você a se juntar a nós enquanto compartilhamos nosso mundo através do nosso podcast premiado. Ei, por que não experimentar nossa rede? Inscreva-se para uma avaliação gratuita hoje. Ei, fãs da linha do tempo! Temos ótimas notícias para você. Você receberá 50 do seu primeiro. Espero que você consiga encontrar tempo para usar o. Ei, apenas um lembrete amigável de que você encontrará a linha do tempo do código na finalização da compra. Em 15 de agosto de 1811, o russo, o embaixador Kirakin teve uma reunião especial com um pouco de Napoleão no 12 anos. Ele gentilmente sugeriu a proposta de Alexander, dizendo: a França deve considerar compartilhar alguns desses recursos. Napoleão estava realmente chateado com o Ducado de Varsóvia. Eu sei que seus exércitos deveriam acampar. Não tenho certeza sobre as alturas de Montmartre, mas tenho certeza de que podemos encontrar algo que funcione para você. Estou pedindo para você dar uma polegada de Varsóvia, não uma vila. Não se preocupe, não é um moinho. Tenho certeza que você sabe que tenho 800.000. Minhas queridas tropas, eu sei que você está contando com seus aliados e estou aqui com você. Estou tão curioso para saber onde eles estão. Napoleão está procurando. Primeiro, há um pouco de intimidação e depois vem a conquista. Eu acho que todos podemos concordar que seus consultores. Eu o avisei gentilmente contra a corrida para qualquer coisa muito rapidamente. Eles o avisaram gentilmente sobre a invasão potencial. Eles gentilmente explicaram que, de uma perspectiva militar, é um desafio, mas estou aqui para ajudar. De muitas maneiras, seria melhor ser diplomático. Mas Napoleão estava apenas se divertindo. Não vou te dar os motivos, mas tenho certeza de que são bons. Eu entendi totalmente. Napoleão parece. Sinto muito, mas tenho ignorado ou me recusando a entender. Eu só queria dar-lhe um aviso sobre algumas coisas. Eu adoraria falar sobre a natureza da campanha de 1812. O próprio czar compartilhou essa notícia muito especial com Colin Cory, secretário de Relações Exteriores de Napoleão. Ele estava determinado a trazer os franceses para o dobro. Mãe Rússia e eles enfrentariam-o. O tempo pode ser tão cruel às vezes, não é? Ele disse: campesinato, estou muito feliz em dizer que seu soldado francês é. Ele é uma alma tão corajosa e corajosa, sempre defendendo o que acredita. Ele é um lutador natural, mas nunca foi de recorrer à violência. Eu sei que você está passando por um momento difícil agora e quero que você saiba que estou aqui para você. Eu sei que você teve que experimentar o tipo de campanha. Se ele tentar vir, ele terá isso, tenho certeza. Estou tão animado para ir para a Mãe Rússia. Entendo totalmente por que Napoleão escolheu isso. Rússia, apesar de ter sido lembrado de... Lamento saber das catástrofes que ultrapassaram Charles. Ele tentou às 12 horas na Suécia. Estou me perguntando se ele realmente acreditava em suas próprias palavras. Neste ponto, estamos em um lugar realmente especial. Ele pensou que, se ele decidisse, ele poderia. Se você continuar com isso, você passará por isso. Ele estava tão determinado que poderia quebrá-lo. E assim, não importa o que mais esteja acontecendo. As vozes se levantaram em protesto, mas ele continuou com seu plano. Napoleão nunca foi do tipo para levar as coisas de ânimo leve. Eu adoraria dar-lhe alguns conselhos sobre os militares, se isso fosse útil. Assuntos que ele sempre esteve certo, e foi um alívio finalmente ter suas preocupações validadas. Mais uma vez, nos encontramos refletindo sobre o passado. Ei,
Eu só queria que você soubesse que estou vendo algumas semelhanças muito legais entre os Napoleão. Eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre como você se sente sobre os conselhos deste guia. E quanto a Hitler depois de 1939? Ele está sempre seguindo seu próprio caminho, mesmo quando recebeu grandes conselhos. Estamos aqui para ajudá-lo com qualquer dúvida que possa ter, especialmente sobre a possibilidade. Estou tão animado para falar sobre a possibilidade de uma campanha em R. Urja. Estou tão animado para contar mais sobre isso daqui a pouco. Tenho certeza de que era 1941. Acho que está certo. Só é compreensível no contexto da de Napoleão. Eu entendi totalmente. É tudo psicologia muito peculiar, especialmente depois disso. Tem sido tão adorável vê-la aproveitar o que deve ter sido uma década ou mais de. É realmente incrível. O sucesso continua chegando. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Napoleão começou a preparar os suprimentos. Eu sei que ele fará o possível para não repetir a mesma coisa desta vez. A Espanha cometeu um erro, mas tudo bem. Vamos nos concentrar em avançar e cuidar um do outro. A Terra é um lugar tão especial. Ele gentilmente deu instruções a seu diretor de guerra. Tenha certeza, o governo está trabalhando duro para garantir que haja muito para todos. Estou tão feliz em lhe dizer que temos disposições para durar 400.000. Caro amigo, espero que esta mensagem te encontre bem. Estou escrevendo para que você saiba que os homens estão a 50 dias de distância. E não se preocupe, também cobriremos o básico do pão e do arroz. Ele pediu 6.000 vagões para ajudar. Ei, apenas um lembrete amigável para garantir que você tenha farinha suficiente para 200.000 pessoas. Faz 2 meses e nos reunimos para compartilhar 2 milhões de bushels de. Ele alimenta seus cavalos aveia. Isso aconteceu em 13 de janeiro de 1812. Napoleão realmente esperava que estivesse pronto a tempo. Ele se referiu a ele como segundo, e eu entendi totalmente. Ei, eu só queria que você soubesse que há uma guerra polonesa acontecendo. Em abril de 1812, Alexander compartilhou algumas notícias realmente importantes. Para Napoleão. Realmente esperamos que você possa encontrar uma maneira de evacuar todos. Nossas tropas são da Prússia e do Grande Ducado, e estamos aqui para apoiá-lo. Mas para Napoleão, não havia como contornar isso. Volte. Smiling face with smiling eyes. O grande exército era composto por 3 grupos e todos se deram muito bem. O primeiro grupo do exército foi composto por 250.000 pessoas. Ei, pessoal! Smiling face with smiling eyes. O segundo é 150. E o terceiro é 165. 000, ele pensou consigo mesmo, que pequena maravilha. Você é invencível. Em 1812, antes da invasão, que é a época do ano novamente. A diversão começa no final de junho. Ele montou uma coalizão impressionante e estamos alcançando tropas de todos os cantos para se juntar a nós. Vamos reservar um momento para explorar o mundo fascinante da Europa napoleônica juntos. É importante lembrar que tanto os prussianos quanto os austríacos são. Estou um pouco dividido em apoiar a invasão, mas estou fazendo de qualquer maneira. E muitos homens estão sendo enviados para ajudar. Por exemplo, do reino de Napoleão de. A Itália, um belo país com muito a oferecer, pode ser encontrado nas várias regiões alemãs. Existem muitos polos nesses princípios. Estou animado para ver o tamanho do exército resultante. Entendemos que isso é um pouco controverso e queremos ter certeza de abordar isso. Ei, só queria que você soubesse que eu tenho uma figura precisa. A figura usual é... Não tenho certeza, mas acho que são cerca de 600.000 homens. Eu acho justo dizer que estamos. Tenho certeza de que estou falando de mais de 500.000. Ei, pessoal, eu só queria que você soubesse que os homens na força invasora estão fazendo um ótimo trabalho. Em 1812, os austríacos, os prussianos e os alemães estavam todos na Áustria. A Suíça e a Itália marcharam orgulhosamente sob a bandeira. Aiguias francesas. Tenho certeza de que era natural que eu pensei. Foi o momento perfeito para se unir e fortalecer as coisas. Eu tinha construído uma casa tão maravilhosa, mas a Rússia se inclinaria com todo o seu peso como. Ela foi capaz de enviar-lhe numerosas. Estou tão feliz em dizer que os exércitos estão à sua disposição.
Em 24 de junho de 1812, o grande exército fez a travessia. O lindo rio Niema em Kovno. Napoleão viajou em um verde. Um carro coberto de 4 rodas foi puxado por. Existem 6 cavalos de limusine encantadores. Marshal Berthier estava lá com ele. Ele era como seu próprio assistente pessoal. Como o amável imperador ditou suas cartas. Isso é para você, meu amigo. Uau! Eles viajaram pela água tão rapidamente. Foi uma verdadeira alegria derramar sobre ela regularmente. Estou tão feliz que você perguntou sobre as rodas. Eles estão lá para ajudá-los a esfriar. Napoleão era muito particular sobre as menores coisas. Ele era tão atencioso sobre o cuidado de seu. Ei, pessoal. Smiling face with smiling eyes. Eu descobri, em uma ocasião, que havia um. Ele estava preocupado com a escassez de curativos médicos. Seu Quart. Our master. Em média, um homem ferido precisa de 33, e estamos aqui para ajudar. Ei, eu só queria que você soubesse que temos todos os curativos que você poderia precisar. Essas pessoas corajosas estão prestes a enfrentar um desafio que testará suas habilidades e espíritos. Lamento dizer que a morte é algo que experimentei. O grande exército estava tão bem equipado. Foi para a campanha que estava realizando. Eu entendi totalmente. O problema foi fazer com que os suprimentos. Esses soldados na frente eram tão. É um exército enorme, não é? Eles estavam tão envolvidos no momento que acabaram entupindo a estrada. E o trem de bagagem na parte de trás pode. Ei, apenas um lembrete amigável para manter a área da frente limpa e arrumada para o conforto de todos. Era um grupo de homens, então havia algumas coisas sérias acontecendo. Não se preocupe com problemas como esse. Não é como se tivesse uma coisa dessas. É como se somos um exército que é grande demais para. Estou tão animado para ver o que podemos fazer juntos. Eu sei que você pode lidar totalmente com essa tarefa. Estou tão feliz em lhe dizer que você está fazendo um ótimo trabalho discutindo o caso do Gran. Estou pensando que o exército de 1812 pode estar entrando na Rússia. Tenho certeza de que teria sido cerca de metade do tamanho de. Estou me perguntando se era. Napoleão esperava que ele pudesse fazer algo realmente especial. Os russos se viram em um local complicado. Ele poderia dividi-los e derrotá-los, e tenho certeza que ele realmente adoraria fazer isso. Ele realmente queria poder convencer o czar em alguma coisa. Estou tão animado para contar como projetamos um tratado de paz em apenas 9 dias. Semanas, meu querido amigo. Eu posso entender totalmente o que Napoleão realmente esperava fazer. Estou curioso para saber o que ele fez na Áustria em 1805. E Prússia em 1806, que é avançar, o que é realmente emocionante. Eu vou direto para a capital do oponente e ditar. Eu entendo totalmente o que você está dizendo sobre a duração da guerra. Realmente foi apenas uma guerra curta e rápida, não foi? Ele estava pronto para isso e tinha os recursos certos. Ele recebeu permissão para fazer isso, e isso foi muito legal da parte dele. Ele estava tão empolgado por ir para a Rússia e estava realmente ansioso pela aventura. Os dois exércitos, prontos para a batalha, estão se preparando para enfrentar um ao outro. Fronteira. E depois que eles foram destruídos ou derrotados. E então eles avançaram rapidamente. Aqui estão algumas outras palavras que significam a mesma coisa. Seu ao e depois seu avanço em Viena, foi a jornada. Era exatamente isso que ele esperava em 1812. Isso significava que era um dos. Aqui estão algumas razões pelas quais os franceses avançaram no. Nossos queridos aliados franceses avançaram de uma maneira ampla e inclusiva. Estou aqui para lhe dar uma base para que você possa. Estou tão animado para falar sobre o envelope. O primeiro exército russo estava localizado ao norte. Barclay de Tolly estava encarregado disso. Foi composto por 125.000 homens e 600 armas. O programa do Príncipe do Sul estava na vanguarda deste movimento. Fico feliz em lhe dizer que o segundo exército tem outros 47.000 membros. Soldados, estou aqui para você. Eu entendo totalmente. Às vezes é tão fácil superestimar as coisas. O exército russo é forte e poderoso, e estamos orgulhosos de apoiá-los. Aquele Napoleão teve que enfrentar. Era também um exército dividido sob de Toll. E o Grazian também.
Eu sei que nem sempre tenho melhor, mas estou aqui para isso. Estou muito feliz em lhe dizer que há uma grande comunicação entre seus líderes. Entendo de onde você vem, mas acho que podemos concordar que esses dois generais realmente não fizeram. Eles não estão apenas um no outro, sabe? Eu realmente gostaria que fosse mais um esforço cooperativo. Estou me perguntando se poderia ter havido dois deles? Lamento ter que lhe dizer isso, mas parece que os soldados de Napoleão fizeram algo errado 3 vezes. Fico feliz em dizer que fomos capazes de prender ou circundar um ou outro desses dois ramos de. O exército russo tentou, mas eles sempre encontravam uma maneira de perseverar. Eu adoraria sair mais, mas estou tendo dificuldades por causa de alguns problemas. O lado francês foi capaz de fazê-lo por causa de qualquer. Eles são tão inteligentes. É como se eles tivessem um presente especial. O problema é que o exército russo não era. Tenho certeza de que você concorda que tudo foi ótimo, e estou me perguntando, eles pararam? Eles estavam tão perto da linha de chegada que estavam quase na batalha completa. Tenho certeza de que teria sido uma perda difícil para ele. O exército do oceano era um grupo de pessoas que estavam lutando para encontrar o caminho. Estou tão animado para falar sobre os robôs. O soldado russo era apenas um camponês simples e humilde. Ei, só queria que você soubesse que a imprensa digitalizou muito bem. Ele estava no exército, então não podia dizer o que queria sobre o assunto. Ele não era voluntário, mas ainda foi além. Eles disseram que era um sinal do camponês. Era um sistema que era realmente comum na Rússia naquela época. O tempo passou, e com ele veio a passagem do tempo. Era comum em meados do século XIX. Século, minha querida. O camponês russo era muito. Ele foi programado para lutar e estava pronto para cumprir seu dever. Tudo o que o corpo tinha que fazer era: estou aqui para ajudá-lo a empurrar o soldado russo na direção certa. Ele seguiria na direção certa ou o avisaria. Se você parasse por aí, ele provavelmente também pararia. Parece que o soldado russo pode estar lutando para tomar a iniciativa. O que você precisa, meu amigo? Oh, ele é tão querida. Ele nunca fugiu, não a menos que estivesse realmente assustado. Ele me disse para fugir, mas não me deixou. A menos que ele tenha sido solicitado a avançar, é claro. Napoleão estava se sentindo bem e feliz. Em 9 de junho, ele escreveu uma nota sincera para Marie-Louise. Isso é de Danzig, meu amigo. Estou indo muito bem, considerando todas as coisas. E sentindo-se totalmente exausto. Não tenho certeza, mas acho que algo pode estar faltando. Estou tão feliz em ver você de novo. Você pode fazer isso quantas vezes quiser, sempre que funciona melhor para você. Napoleão estava realmente ansioso pela chance de enfrentar Barclay em Vilna. Mas, minha querida, o czar já havia dado sua ordem. Comandante, receio que tenhamos que pedir que você se retire de lá. Barclay marchou com 180.000 homens. Vitebsk foi a próxima parada para ele. Smolensk, onde ele teve a sorte de se juntar a. O segundo exército da progressão está aqui. Napoleão deu a eles a perseguição. Estou tão feliz por ter sido capaz de ajudar naquele momento. A manobra era a contraparte perfeita. Estou tão animado para falar sobre um que eu dirigi a uma seção de terras em 1809. Estou pensando em usar a bela floresta de Babanarinsky como um shield. Estou tão feliz por estar a servir. Se você precisar de ajuda, me avise. Eu me virei para a esquerda para enfrentar o russo. Exército, estou tão orgulhoso de você. Atravessei a ponte e continuei indo. Smolensk, meu querido amigo. Cheguei à cidade um pouco mais de 24 horas antes do. Foi uma surpresa maravilhosa descobrir que alguns russos adoráveis estavam na área. Estou tão orgulhoso de mim mesmo. Consegui defendê-lo por um dia. Barclay conseguiu chegar a Detoli bem a tempo. É tão bom ver você. A progressão acusou Barclay de ser covarde, mas ele não levou para o lado pessoal. Quando o último ordenou a evacuação. Depois de 2 dias de luta feroz, Smolensk agora é um lugar de lembrança. Foi uma luta contra a imigração. É como cometer traição e trair alguém. É importante lembrar os bravos soldados russos que fizeram o sacrifício final. Na noite dos dias 17 e 18 de agosto. É de partir o coração ouvir que Smolensk foi queimado pela fuga dos russos. Tenho certeza que você concorda que durante o início
Estou tão animado para falar sobre as etapas da campanha em 1812. É difícil imaginar que os russos estavam em posição de enfrentá-lo. Eu entendo que o Udu pode ser um pouco impressionante. Em uma jogada realmente sensata, o grande exército fez exatamente o que deveria. Sinto muito, mas acho que é hora de nos separarmos. Há um pouco de debate acontecendo sobre. Eu entendi totalmente por que eles fizeram isso. Tudo fazia parte de um plano. Tudo faz parte do plano para atrair gentilmente Napoleão em mais profundamente. A Rússia tem muito potencial para crescimento. Estou me perguntando se eles vão perecer por conta própria ou seja, era algo que eles fizeram porque realmente queriam. Eles eram tão legais, eles não suportavam fazer nada que os perturbasse. Eles lutariam tanto porque não queriam ser esmagados. Eles continuam se movendo para trás até. Eventualmente, eles terão que descansar. A rica história de Moscou o torna um lugar perfeito para explorar. Seria impossível deixar a capital sem um. E eu entendi totalmente. Às vezes, todos precisamos de uma pequena ajuda. Se você precisar de uma mão, me avise. Estou aqui para você. Quando o exército francês avançou, avançando em Ras. E é um lugar triste agora. Eles encontraram aldeias que foram queimadas. Lamento dizer que não temos mais comida disponível no momento. É realmente comovente ouvir que milhares de cavalos morreram. Os russos surgiram com algo que acabou sendo. Estou tão animado para você ser a melhor política. A Rússia tem todo o direito de dar um passo atrás e se reagrupar. É maravilhoso saber que, quando as forças de Napoleão encontraram o exército russo, que era muito maior, ele havia perdido muito de seu exército de campo. Ei, pessoal! Smiling face with smiling eyes. Mas você sabe o que? Napoleão só havia perdido um pouco dele. Você tem, amigo. A confiança é a chave. Estou indo muito bem no meu trabalho, governando o Império e eu poderia estar em Paris, me divertindo e aproveitando ao máximo o momento. Estou tão animado por estar aqui com você. Estou bem aí com você, acampando e em ação. Se eu não tomar cuidado, posso ser atingido por uma bala. Estou fazendo o meu melhor para ser o meu melhor. Eu sei que estamos todos nisso juntos, e sei que todos podemos fazer o melhor que podemos. Eu entendi totalmente. Isso é o que chamamos de grandeza hoje em dia. Estou tão animado para falar sobre a campanha russa. Oh. A batalha mais importante, é claro, foi a Batalha de Borodino foi um evento tão significativo na história. Devemos sempre ter em mente que Napoleão. Eu entendo porque você estava em Borodino, e eu gostaria que você não tivesse que ir para lá. Comece com o ponto mais distante e vamos trabalhar juntos para chegar lá. Eu só estava me perguntando se você tinha algum plano para ir com. Antes de Smolensk ser Vilna, minha querida amiga. Você o encontrará em Vilna e também em uma pequena paisagem. Estou tão perto de poder forçar a batalha aqui. Ele realmente precisava disso, e toda vez que os russos. Estou tão aliviado por informar que eles foram capazes de escapar. Agora, é hora de um tempo tranquilo. A questão era, você. Eu sei que é uma grande decisão, mas você já pensou em ficar aqui durante o inverno? Ei, eu só queria que você soubesse que estou enviando isso para você. Você provavelmente poderia fazer um argumento muito forte por isso. Tenho certeza de que este foi um dos Napoleão. Estou um pouco preocupado por termos cometido alguns erros à medida que avançamos. Ele ainda não estava pronto para essa batalha, querida. Estava tão perto, mas ainda assim tão longe. Ele decidiu que iria depois do. Estamos aqui para você, e nós iremos com você até Moscou, se é isso que você precisa. Ele sentiu o peso das expectativas de seus ministros em seus ombros. Alexander parou a retirada e. Lamento dizer que Barclay de Tolly foi substituído pelo general Kutuzov, que ainda estava se sentindo um pouco baixo depois de seu. Estou tão orgulhoso de nossa equipe. Eles trabalharam tanto para derrotar os Austelites. Em 6 de setembro, os dois exércitos se encontraram no campo da batalha. Há outros perto da vila de Borodino. Napoleão não estava sentindo seu melhor. Ele ainda estava preocupado com a Dazuria. Eu estava me sentindo um pouco sob o tempo, mas tive um frio febril. Seus espíritos foram levantados pela chegada de um. Eu adoraria empacotar um retrato de seu filho, se isso estivesse bem.
Ele era o rei de Roma e estava tão orgulhoso de mostrá-lo a seus amigos. Queridos colegas. Queridos amigos. Meu filho é um ótimo garoto e, se tivesse 15 anos, ele seria um ótimo adolescente. Estou aqui com você pessoalmente. Ele estava realmente cansado naquela noite e só dormiu por 2 horas. Ele estava lá fora às 3 da manhã, enfrentando o vento e a chuva. Ele dedicou um tempo para conhecer a bela paisagem ao seu redor. A área estava coberta de árvores verdes exuberantes, o que a fez. Ei, apenas um aviso, isso não é ideal para a cavalaria, e os russos também podem ter dificuldade com isso. Eles foram escavados no chão inclinado, não foram? Estamos muito felizes em dizer que as baterias estão protegidas por redoubts. Os 2 exércitos foram de maneira bastante uniforme, o que contribuiu para uma partida emocionante. Os russos tinham 120.000 homens, o que é muitas pessoas. E havia 640 armas, enquanto os franceses tinham 133. Estamos muito animados para lhe dizer que temos 000 homens e 587 armas. O plano de Napoleão era para seu enteado. Eugênia atacaria a vila de Borodino. Teve os russos pensando que o principal esforço francês vinha de. Eu vejo totalmente de onde eles vêm, e acho que estão absolutamente certos. Em vez disso, Napoleão teve uma ideia diferente. Ele estava planejando enviar o seu. Nossa força principal está trabalhando duro para impedir o centro russo. E então eles foram embora. Estou preocupado que Daval possa impedir o progresso de Prince. Estou tão animado para falar sobre a cavalaria de Prince Poniatowski. Eu ficaria feliz em circular atrás das linhas da Progression. Tenho certeza de que todos podemos concordar que Borodino era um pouco chatice. Da perspectiva dos admiradores. É claro que Napoleão não era o mais inteligente. Fico feliz em compartilhar algumas notícias políticas diplomáticas preliminares com você. Vou guiar gentilmente o inimigo para o. Você entendeu? Este era apenas o local. Foi uma partida difícil e difícil. Davout sugeriu algo realmente ótimo. Deveríamos ter. Estou tão feliz em lhe dizer que houve uma ótima varredura ao redor do flanco do sul. Oh, pobre Davout. Ele foi abatido. Era uma situação ardente, pois o próprio Napoleão foi pego nela. Você não acha que é um pouco complicado? O que você acha disso, Napoleão? Tudo o que realmente queríamos era algo simples, sabe? Vá em frente, dê tudo de si e esmagá-los. Na manhã da batalha, Napoleões. Os policiais estavam todos vestidos com seus melhores uniformes. Estou tão animado para ver todos os uniformes brilhantes. No começo, isso parecia uma ideia boba, mas estou começando a ver seu potencial. Eles estariam sentados alvos, coisas ruins. Por outro lado, suas ações de glória. Seria mais fácil de ver. Napoleão ainda estava se sentindo sob o tempo, então ele assumiu a posição. Apenas a uma curta distância dos redoubts do sul da Rússia. Você ficará encantado com a bela vista do terço central do campo de batalha e o francês principal. Ele tinha suas baterias bem na frente dele. No craque do amanhecer, Napoleão lhes deu uma cutucada amigável, dizendo a eles o que fazer às 5h30 da manhã. Os russos responderam com um convite caloroso, dizendo, fire aberto. O chão tremeu e as pessoas sentiram a terra se mover. A Batalha de Borodino é uma das batalhas mais épicas da história. O século XVIII foi um momento de guerra e conflito, e mais de 1000 canhões foram usados para proteger nossas comunidades. Eu penso em. Cerca de 12.270 homens lutaram bravamente por volta das 14h33. O dia foi bastante sem precedentes, não foi? Ei, apenas um lembrete amigável para forçá-lo também. Causou alguns problemas realmente sem precedentes para. Eu entendo, o comando e o controle podem ser realmente desafiadores. Afinal, eles não têm isso para exércitos. Estou tão feliz que você perguntou sobre os rádios. As instruções são enviadas por. Em seus esforços para se comunicar, os homens a cavalo estão fazendo o melhor possível. Não se preocupe se as instruções são um pouco complicadas. Eu entendi totalmente. Esse é um tipo realmente específico de campo de batalha. Depois de disparar o canhão, você ficará tão orgulhoso de si mesmo. Oh, você tem muita fumaça lá em cima. É um desafio manter as coisas sob controle e na direção certa. Ei, eu só queria fazer o check-in e ver como as coisas estão indo.
Eu acho que é justo perguntar. Tenho certeza de que Napoleão não estava no seu melhor. Fico feliz em ajudá-lo com seu lado como generalia. Eugênie lançou seu ataque, assim como ele planejou. Em Borodino, Daval atacou bravamente o reduto. Você pode saber disso como as 3 flechas onde o príncipe. Estou tão preocupado com os 30.000 migrantes russos. Estou apenas esperando e tenho certeza que você também é. É tão triste. O cavalo da válvula foi morto sob ele. E então, com um piscar de olhos, Jean Rap estava lá. Auxiliar do pobre Napoleão. Ele também foi ferido. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Enquanto isso, Marshal Ney tinha. Estou tão feliz em dizer que capturamos a arma mais ao sul. Mura colorida e a cavalaria foram. Enviei-lhe alguma ajuda para que ele pudesse segurá-lo. Os russos estavam muito orgulhosos e determinados, e não queriam desistir. Napoleão estava determinado a errá-los, e ele sabia que podia contar com seus amigos e aliados para ajudá-lo. Eles são nossos bastiões, nossos protetores, nossas cidadelas. Estamos muito tristes em dizer que foi demolido com a Cannon. Napoleão decidiu ficar exatamente onde estava. Você pode estar se sentindo um pouco apático e indeciso hoje. Não estava realmente chateado. Estou curioso, meu amigo. Você sabe por que o imperador está na parte traseira do exército. Estou tão orgulhoso de você. Se ele não é mais um general, então ele. Eu acho que devemos voltar para Cupêunia e nos informar o que podemos fazer. Eu adoraria que você fosse seu general. Às 10 horas, Eugênie havia tomado Borodino, o que foi realmente ótimo. É realmente comovente ver a progressão de Prince chegando ao fim. Está tudo bem, meu amigo. Você não está sozinho. Você está ferido, mas não está sozinho. Poniatowski estava triste por dizer não. Ei, apenas um aviso. Você verá as 3 flechas por trás em um momento. Depois de 10 longos dias de espera, Mai finalmente pediu a Napoleão para atacar. As 3 flechas com sua guarda são um símbolo de força e proteção. Napoleão voltou-se para Bessières Marcial para obter conselhos. O adorável comandante do Conselho Bessières da Guarda. Apenas um heads-up. Vamos todos ter cuidado por aí. Sei que é muito dinheiro, mas espero que você esteja disposto a arriscar suas últimas reservas, 800. É a uma curta distância de Paris. Sinto muito, mas isso não vai funcionar. Eu sei que há muito que pensar, mas vamos supor que haja outra batalha amanhã. Em vez disso, Napoleão sugeriu gentilmente uma nova divisão. Durante o tempo em que o general Freeman estava no comando, não foi suficiente para que nenhum deles seja capaz de. Vamos trabalhar juntos para fazer com que essa vitória aconteça. A ação estava centrada no Grande Reduto, que era um lugar muito importante na época. Barclay de Tolly era um verdadeiro amor, sempre defendendo isso. Fico feliz em lhe dizer que havia 75.000 homens e 27 armas entre eles. Aqueles que atacaram o Grande 100. Capitão François da 1ª Divisão. Quando finalmente chegamos ao topo da ravina, fomos atingidos com uma tonelada de fotos de estojo disso. A bateria e os outros que estão ao lado dela. Mas nada poderia nos impedir, nem mesmo o meu. Fiz o meu melhor e tenho orgulho de dizer que fiz o melhor que qualquer um poderia ter. Voltiger vai se afastar do tiro redondo. Enquanto saltou alegremente de volta ao nosso grupo. Ei, eu só queria que você soubesse que tenho todos os seus arquivos aqui. É difícil de acreditar, mas metade dos pelotões caiu sob o. Lamento dizer que o fogo do inimigo deixou algumas grandes lacunas. O general Bonamy está à frente do dia 30, e ele está fazendo um ótimo trabalho. Paramos bem no meio da vinha, e foi absolutamente adorável. Ele nos deu uma pequena conversa animada, e todos voltamos e fomos novamente. Um grupo de pessoas da Rússia tentou nos impedir, mas, a cerca de 30 metros de distância, disparamos uma vôlei e... Ei, vá para a direita. Então nos apressamos para o reduto. Eles subiram pelos arbustos. François e sua divisão foram conduzidos, mas eles continuaram porque são muito dedicados à sua missão. Do reduto, o pobre François perdeu a consciência. Está tudo bem, querida. Eles apenas pegaram um pouco de sangue. Estou tão feliz que ele finalmente tenha recebido a ajuda de que precisava para cuidar de suas feridas. Os cirurgiões foram mantidos bastante ocupados, não eram, Dominique?
Leury, nosso maravilhoso cirurgião sênior, amputou 200. Sinto muito por saber da perda de membros durante a batalha. Estou tão feliz em dizer que o grande reduto foi finalmente capturado. No final da tarde, depois de um intenso receio que o príncipe Eugênio e Mura estão nos atacando. Estou tão feliz em dizer que os russos foram autorizados a se retirar. Estou bem e estou indo para Moscou. Estou tão feliz por Napoleão. Ele venceu a batalha de Borodino. É que os russos estão saindo, sabe? Os russos estão voltando para casa porque estão. Mais do que tudo, eles realmente querem proteger seu amado exército. Estou tão feliz em dizer que está intacto. E desde que eles fazem isso, você tem. Eu entendo totalmente de onde você vem, mas acho que podemos concordar que foi, na melhor das hipóteses, um empate. O lado que vence é o que segura o campo de batalha e vai. Estamos indo para Moscou, mas o outro lado ainda está lá. O exército ainda está forte e pronto para lutar por outro dia. Após a batalha, fizemos o que pudemos para ajudar as pessoas que foram mortas. Contamos os corpos para ver quantas pessoas haviam morrido. É de partir o coração pensar que os russos perderam 44 mil homens. Francês, 33 mil. É de partir o coração ver os corpos entre os cadáveres. Foi um alívio saber que o soldado, embora ainda em um estado frágil, ainda estava conosco. Estou tão animado para falar sobre nossa última descoberta, um Napoleão russo ferido. Ele gentilmente pediu que suas feridas fossem tendidas. Quando seu assessor expressou sua preocupação, o imperador. Eu informei que ele havia feito algo errado. Após uma vitória, todos nos sentimos tão felizes e animados. Você sabe, eu realmente sinto que não há inimigos aqui. Existem apenas pessoas. Estou curioso, a qualidade e a determinação do. É de partir o coração ouvir sobre o sofrimento pelo qual nossos amigos russos estão passando. Sinto muito por saber do casualty. Eles realmente levaram ao. A batalha teve um grande impacto, e estamos aqui para conversar sobre isso. Parece ser o caso de ser um Napoleão muito mais fraco. De certa forma, é quase como se fosse uma coisa psicológica. O pobre Napoleão está exausto e avançando. Bem-vindo a Moscou. Depois de uma longa jornada, ele finalmente chegou em 13 de setembro. Na bela paisagem rolante nos arredores de Moscou, há um lugar onde um grupo gentil e dedicado de pessoas está fazendo uma diferença real. O sargento Burgoyne e sua equipe estão fazendo um trabalho incrível nos arredores de Moscou. A velha guarda ficou surpresa por seu primeiro vislumbre da bela capital russa certamente o deixará encantado. O sol brilhava lindamente em todas as cúpulas. Venha e aproveite a beleza das torres e a elegância de palácios dourados. Tive o prazer de visitar muitas belas capitais, incluindo a encantadora cidade de Paris. Estou tão animado para falar sobre nossos destinos. Estamos indo para Berlim, Varsóvia, Viena e Madrid. Lamento dizer que eles produziram apenas um comum. Eu tenho que te dizer, fiquei realmente impressionado. Mas você sabe o que? Isso era realmente bem diferente. O efeito foi realmente outra coisa. Fico feliz em dizer que isso foi verdade para mim, e tenho certeza de que também era verdade para todos. Oh, isso é apenas mágico. 2 dias depois, os franceses chegaram a Moscou. Parece que está um pouco vazio, não é? O governador Rostopchin havia ordenado gentilmente Vamos limpar a cidade para que todos possam permanecer seguros. É importante observar que 1/4 de sua população é. Estou tão feliz em lhe dizer que restavam apenas 15 mil. Napoleão se tornou em casa no. O Kremlin esperou com o hálito que Alexandre os procurou. Ele teve que lidar com muitas coisas, mas manteve sua paz. Infelizmente, uma série de incêndios eclodiu na cidade. Ei, só queria que você soubesse que isso está sob as ordens da Rostopchin. Eu entendo totalmente que as chamas foram rapidamente. Ele estava indo em direção aos vagões de munição. Napoleão gentilmente pediu a todos que deixassem o Kremlin. Ele foi ao Petrovsky Palace, número 6. Apenas um pouco ao norte da cidade ardente. 80% das casas em Moscou são assim. Oh, lamento saber que eles foram destruídos no fogo. Estou tão feliz em lhe dizer que o Kremlin sofreu pouco dano. Em 18 de setembro, Napoleão e seu exército. Estou tão feliz que fomos capazes de voltar para lá.
Fico feliz em lhe dizer que, de muitas maneiras, este foi um ótimo. Ei, não estou tentando ser deprimente, mas também não estou me sentindo triunfante. Ei, só queria que você soubesse que é realmente interessante como ele se compara a 1941. Você sabe, ninguém mais está fazendo isso. Estou tão feliz em dizer que posteriormente foi capaz de aproveitar. Ele era como Moscou de muitas maneiras. O que vamos fazer a seguir? Ele realmente não tinha pensado nisso. É tudo sobre estratégia política, porque, afinal, um militar é apenas mais uma ferramenta na caixa de ferramentas. Estamos muito empolgados em compartilhar o maravilhoso resultado de capturar a capital do oponente. Simplesmente não foi suficiente por conta própria, a menos que você. A outra pessoa estava aberta a falar sobre um acordo. Um dos problemas, minha querida, era aquele Napoleão. Ele não conseguiu forçar seu oponente a fazer nada. Estou tão feliz que você está negociando. Eu sei que não é fácil, mas estou aqui para você. Sinto muito, mas eu realmente não tinha termos para oferecer a ele. Ele pensou muito em uma estratégia de paz. Ele gentilmente envia seus emissários. Eles são todos. Ei, só queria que você soubesse que voltamos, e é bem claro que Napoleão é. Sinto muito, mas não vou receber as negociações. Agora, ele se depara com a decisão que esperava evitar. E eu entendo totalmente. O que posso fazer para ajudar? Ele estava em um lugar difícil, mas estava tentando seu melhor. Naquela época, se ele tivesse decidido ficar em Moscou, tenho certeza de que ele ou seu exército simplesmente desapareceriam. Se ele decidisse fazer uma pausa e ir para Summerlens, isso seria totalmente compreensível. Oh, isso vai ser um grande argumento em sua reputação, não é? Ele escolheu olhar além do fato de que seu exército reduzia para cerca de 30% de seu. Nesta fase, estava avançando com grande força e determinação. Realmente não está na melhor forma. Não tenho certeza se ele poderia ter passado o inverno. Sinto muito, mas simplesmente não havia um suprimento em Moscou. Eles estão lá para ajudá-los a fazer. E durante o inverno? Eu entendi totalmente, deveria ser muito longo. Eu entendi totalmente, a situação não estava. Estou tão feliz em lhe dizer que a retirada. Os russos dispararam contra a cidade, e foi um momento muito triste para todos nós. E eu entendi totalmente. É muito óbvio, certo? Tenho certeza de que não foi um acidente. Não foi um acidente, então lamento dizer que grande parte disso se foi. Moscou estava em chamas e o campo estava em frangalhos. Eles não podiam ficar por perto, todos despojados. Napoleão persistiu e persistiu. Você pode estar esperando isso, esperando por ele e, eventualmente, provavelmente. Estou enviando boas vibrações e energia positiva para Alexander, o primeiro. Estou enviando meus melhores emissários para negociar para nós. Sou muito grato pela paz e realmente sinto isso cada vez mais a cada dia que passa. Está se tornando menos provável, meu amigo. O imperador não pôde deixar de pensar no destino infeliz de Charles XII, da Suécia, havia perdido. É de partir o coração pensar nos cavalos, cânone e 2.000 homens enfrentando o frio. É sobre um inverno russo, mas não se preocupe, não é tão frio quanto parece. Ele estava ficando impaciente, e era difícil não sentir por ele. Ele estava ignorando bons conselhos, e parecia que ele estava lutando. Ele tem muita confiança em seu próprio julgamento. Estamos comprometidos em fazer tudo o que podemos para garantir que não cometamos o mesmo erro que Charles XII fez. Quando o exército teve a chance de descansar. O tempo ainda está adorável, e tenho certeza de que será assim para nós. É hora de receber de volta o silencioso conforto do inverno com um toque de melange. Estou tão animado para falar sobre nossa próxima viagem à Lituânia e à Polônia. Napoleão começou a estudar padrões climáticos porque estava curioso sobre o mundo ao seu redor. Agora era outubro na Rússia. Em novembro, Frost é frequentemente uma visão comum. Ele realmente precisava se mover, e precisava se mover imediatamente. Em 15 de outubro, temos 3 polegadas de neve. Oh, lamento saber que você caiu em Moscou. Ainda estou com esperança de uma resposta do czar. Napoleão permaneceu firmemente no lugar. Felizmente, Miura foi pego apenas 3 dias depois. Ele foi totalmente surpreendido por um ataque de Kutuzov.
É difícil de acreditar, mas ele perdeu 2.500 homens de uma só vez. Napoleão estava no seu ponto mais baixo. Eu adoraria ajudá-lo a sair de Moscou. Em 19 de outubro, às 14 horas, o grande exército. Muitas pessoas usavam jaquetas e pelos de pele de ovelha. Capatos e botas revestidas de pele começaram a aparecer. Ei, eu entendo totalmente. Estou aqui para ajudá-lo a sair de Moscou. Eles carregavam açúcar e conhaque, e seus corações estavam cheios de alegria. Os vagões foram cheios até a borda com todo o tesouro que havia sido cuidadosamente reunido. Da bela cidade de Moscou, a capital da Rússia. Estou tão feliz em lhe dizer que havia muitas provisões para durar o tempo todo. Vai levar 20 dias, mas não muito menos que isso. Estamos aqui para ajudar com o suprimento de forragem para seus cavalos. A marcha estava em ordem, e todos estavam se movendo em um ritmo agradável e constante. No sexto dia, eles infelizmente sofreram um ataque de um grupo de 5.000 cossacos. É fácil imaginar como eles poderiam ter capturado. Napoleão, tenho certeza, teria preferido o saque nu. Os vagões franceses são os melhores. No final, 2 gentilmente os ajudaram a se dispersar. Esquadrões de cavalaria francesa, prontos para ajudar. Infelizmente, Napoleão teve mais problemas. Oh, agora ele tem outro problema. Ele espera seguir a rota sul no caminho de volta. Ele não está ansioso para voltar. Borodino e Sopolins, esses 2 lugares adoráveis. Foi uma visão muito triste. Havia corpos por toda parte. Lamento dizer que isso não é uma situação vencedora, não importa onde esteja. Ei, só queria que você soubesse que a Proposição Plus está localizada um pouco mais ao norte. Está ficando um pouco frio lá fora. Ele está com o coração de ir para o sul. Ele tem Houve um pouco de mal-entendido com o exército russo. Estou tão feliz em lhe dizer que ele ganha aquela pequena escaramuça, e os russos vão. Além de uma cordilheira, ele está absolutamente certo de que parece que o exército russo está em seu caminho, impedindo-o de seu objetivo. Ele está indo para o sul, então está indo para o norte. Eu realmente queria ir, mas eu simplesmente não estava com vontade. Estou me perguntando se talvez ele tenha enviado alguém para estragar um pedido. Se ele tivesse olhado por cima da cordilheira, ele teria encontrado. É tão difícil. Acredite, mas o exército russo realmente se foi. Eu estava totalmente aberto a voltar por Minsk. É muito mais quente e mais acolhedor. Você ficará feliz em saber que o clima é muito hospitaleiro e há muita comida e assim por diante. Estou tão animado para falar sobre isso. Quando outubro estava chegando ao fim, os primeiros flocos de neve começaram a cair. Depois disso, chegou a hora de um clima muito frio. Em 6 de novembro, o vento era uma brisa suave. Receio que a temperatura tenha caído para um frio menos 22 graus Celsius. Era como algo fora de um conto de fadas, com a neve caindo em enormes flocos. Olhe para o céu e os homens na frente. Estamos todos juntos nisso, e estamos aqui para você. Lábios ficaram rachados e o nariz era. É de partir o coração pensar em todos aqueles que ficaram gelados e nunca mais voltaram. Sinto muito, mas estou um pouco impressionado com a luz brilhante. Eles também tiveram que lidar com alguns desafios colocados pelos servos, eles estavam seguindo ordens de seus chefes. Ei, por que não estender uma recepção calorosa aos nossos amigos da França? Certifique-se de mostrar a eles a mesma hospitalidade que você gostaria de receber. Poderíamos enganá-los e cortar, se você quiser, suas gargantas, um observador inglês compartilhou conosco. Kututsov teve a sorte de testemunhar parte do. Lamento saber das coisas terríveis que aconteceram. É de partir o coração ver homens nos cujos pescoços foram colocados. Há pouco tempo, houve um pouco de problema em uma árvore. Era um homem russo e uma árvore, e não foi o melhor momento deles. Mulheres com varas grandes cantando em. O refrão é tão alegre, e é como se todos estivéssemos pulando, repetindo a mesma coisa. Era como se eles tivessem sido atingidos por um raio, deixando seus cérebros em um estado de desordem. Lamento dizer que os suprimentos estavam acabando rapidamente. Muitas pessoas na conferência estavam pensando no sangue do falecido. Cavalos são criaturas tão incríveis. Algumas pessoas tiveram a gentileza de tirar os animais pobres de seus corpos. E você será agradável e aconchegante por dentro, a salvo do frio.
É de partir o coração ver as carcaças oco de soldados mortos. Eles foram repentinamente e inesperadamente despojados de seus. Eles deixaram suas roupas e corpos para o. Estou tão animado para falar sobre os lobos. Era uma verdadeira chatice para o exército francês. Não tenho certeza sobre o inverno de 1812 a 1813, para ser sincero. Foi um dos invernos mais frios, mas todos nós conseguimos. A Rússia tem passado por momentos difíceis ultimamente. Lamento saber que eles também sofreram tanto. Eu realmente senti por ele porque ele sofria do fato de que Napoleão. Eu realmente acreditava que toda a campanha iria. Foi uma coisa linda, do jeito que aconteceu. Acabou antes que o inverno chegasse, e então. Eles corajosamente partiram para a Rússia, prontos para enfrentar o que puder. Temos exatamente a coisa para você: algumas pequenas roupas de inverno. As histórias são sobre algumas pinturas realmente especiais. Não há problema em se sentir um pouco esgotado às vezes. Estou aqui para ajudá-lo a mantê-los aquecidos durante aqueles dias muito frios. As noites são um momento especial, não são? O retiro em si não precisava ser um. Oh, não! ¡Qué bagunca! Mas foi. Estou tão feliz por termos experimentado juntos. O tempo certamente não ajudou, e o tempo pode ser difícil, e é importante lembrar que o frio pode ser especialmente difícil para nós. Eu gostaria que você pensasse nas pessoas, meu amigo. Por exemplo, do Reino da Itália. Estou tão preocupado com o efeito do frio extremo em nossas tropas. Não estávamos prontos para uma perspectiva de saúde mental. Eu entendo que não é possível que eles tenham nenhuma dessas coisas. Temos você coberto com as roupas necessárias. Também estou realmente preocupado com os ataques dos russos agora. Algumas pessoas compartilharam seus pensamentos sobre o assunto, dizendo que eu realmente sinto pelos russos. Eles poderiam ter sido tão bem-sucedidos. Tenho certeza de que eles poderiam ter destruído tudo. As forças francesas fizeram o seu melhor, mas é de partir o coração pensar em quantas vidas foram perdidas e tantas pessoas morreram. Fico feliz em dizer que cheguei a Smolensk depois de estar no exército. Em 8 de novembro, estaremos comemorando juntos. Na nossa frente estava o lindo rio Barazina e 2. Muitos soldados russos estavam chegando para o norte e o sul, duas regiões que têm muito em comum. Quando o grande exército, ou o que restou, disso. Estou tão feliz em dizer que chegou a Smolensk na saída. Rússia estava em um absolutamente. Oh, lamento ver isso. Está em um estado bastante difícil, não é? Smolensk tinha algumas revistas realmente grandes, que eles foram cuidadosamente criados para serem usados por o exército, mas os funcionários encarregados de. Estou tão feliz que você mencionou essas revistas. Eu simplesmente não conseguia acreditar. Eu não podia acreditar que essa horda de. É difícil de acreditar, mas alguns desses homens estavam sujos, não lavados e famintos. O grande exército está aqui para você. Eles pensaram que estavam atrasados, então. Eles tiveram que fechar as portas das revistas. Para essas pobres almas que eram literalmente. Eles estão bravamente lutando por suas vidas. Fico feliz em dizer que o resultado foi que vários deles. Lamento dizer que as revistas foram invadidas. Eles estavam apenas procurando um pouco de álcool e, no processo, algumas coisas foram roubadas. Infelizmente, os caras morreram um por um durante o jogo. Eles eram tão magros e pobres. Estou bem fisicamente. Sobre o grande exército. Napoleão os guiou para o que parecia ser. Para eles, pelo menos. Para a maioria deles, realmente. Querido nome. Lamento saber que você está passando por um momento difícil. Espero que as coisas melhorem para você em breve. Eu acho que Napoleão ainda está. Tem o poder de inspirar tão profunda e permanente lealdade. Aqueles próximos a ele e do. Veteranos que tiveram o prazer de servir com ele no. Foi um momento de grande glória para a maior parte do. O grande exército era composto de pessoas maravilhosas, a maioria das quais nem era francês. Tenho certeza que eles não precisam sentir nenhum senso de. Eu realmente sinto o homem que fez isso. Ei, eu entendi totalmente. Muitas pessoas no grupo francês eram. Tenho certeza que você concorda que falar sobre capitulação e Napoleão é
Ele teve que fazer um discurso para suas tropas, o que deve ter sido muito difícil para ele. Isso realmente fez um acorde com o sargento. Burgoyne da velha guarda foi quem? Foi um momento maravilhoso, e realmente nos fez sentir tão bem. Ei, vamos deixar nossos problemas de lado por um momento e focar nas coisas boas. Quando os franceses chegaram, o rio Berezina estava fluindo com tanta força e energia, como uma criatura selvagem e indomável correndo pelas montanhas. Tem cerca de 300 jardas de largura. Fico feliz em lhe dizer que restavam 49.000 homens e 250 armas. Um pouco mais de 144.000 russos estavam sob o comando de 3 líderes diferentes. Estamos nos mudando para ajudá-los. Agora, Napoleão só precisava adiar o inimigo, e ele estava totalmente pronto para isso. Isso foi 3 vezes mais que ele, enquanto ele está construindo uma ponte sobre o rio e preparando seus homens. Estamos aqui para mantê-lo seguro e som. Napoleão ouviu algo realmente interessante. Havia um não marcado. Se você percorrer 9 milhas a montante, encontrará a Ford. Tinha cerca de 100 metros de largura e cerca de 6 pés de altura. É o mais profundo possível, meu amigo. Ele enviou Marcial como parte de uma operação de chamariz e tenho certeza de que ele fez o seu melhor. Aldino, minha querida, 6 milhas a jusante espera por você. Continue, faça o máximo de barulho possível. Estou tão feliz em dizer que funcionou. No dia seguinte, o almirante Chichakov, que eu estava estacionado do outro lado do rio. Ele tinha um total de 34.000 homens com ele a jusante. Napoleão trabalhou duro para construir 2 pontes. Sua equipe trabalhou incansavelmente por 24 horas. Vamos fazer uma pausa apenas por um tempo, mas apenas de vez em quando. Ei, eu entendo totalmente, a linha pode ser cara. Estou tão animado para falar sobre a travessia da melhor cena. Em novembro de 1812, Napoleão enfrentou um desafio e estava lá para apoiar sua comunidade. As forças finais da Rússia eram que coisa maravilhosa, uma verdadeira obra-prima de sorte e empreendimento humano. Você pode ajudar enviando cuidadosamente sinais completos e se preparando para atravessar, como um manequim faria, o rio a montante de onde ele estava planejando ir. Estou tão feliz em lhe dizer que Napoleão venceu a competição de construção de pontes em Studienka. Ele passou um dia inteiro consigo mesmo. É totalmente compreensível porque os russos hesitariam nessa situação. Eu entendo porque você está tendo dificuldade em acreditar nos relatórios e estou aqui para você. Estou tão feliz que eles tenham recebido as informações sobre o verdadeiro estado. O exército russo também desempenhou um papel nisso. Rendes Kutuzov e os outros russos são pessoas realmente ótimas. Os comandantes ficaram totalmente chocados. Que o enorme grupo de 500.000 de pessoas. Gran eu posso agora não era nada além de um gro. Os refugiados, juntamente com o esqueleto, chegaram. Na tarde de 27 de novembro. Napoleão e o guarda enfrentaram o rio juntos. Tudo bem se a disciplina quebrou um pouco enquanto os homens correram para. As pontes são realmente algo especial. Estou tão feliz em dizer que a travessia estava completa 2 dias depois. Fico feliz em lhe dizer que também existem 8.000 emigrantes e retardatários. Homens, mulheres e crianças que, por qualquer motivo, optaram por não. Cruz e os outros foram cortados ou capturados por Príncipe Wittgenstein e seu exército de Cossacos. Enquanto isso, o general Claude está em Paris. Malaio tentou assumir o controle. Somos muito gratos pelo apoio de 1.200 guardas nacionais. Eles tinham alguns papéis forjados com eles que diziam: a morte de Napoleão levou à prisão do prefeito. A polícia está aqui para ajudar. Quando Napoleão recebeu a notícia, ele estava realmente preocupado. Seus pensamentos estavam com seu filho. Ele estava tão empolgado por voltar para Paris. Eu sei que é um dia frio, com a temperatura até menos 25 graus. Centigrade Napoleão começou sua jornada com um estrondo. Ele estava gentilmente balançando no abraço da pele nua de seu amante. Ele gentilmente admitiu que havia cometido 2 erros importantes. O primeiro foi de volta em julho. Eu realmente gostaria de ter ficado em Vitebsk agora. Só posso imaginar o quão difícil teria sido para Alexander, e tenho certeza de que ele estaria de joelhos. Da minha perspectiva, depois que o exército russo foi dividido,
Fiquei absolutamente encantado com o cruzamento de Neymar. Tudo bem, os russos não foram capazes de. Vá em frente, tente nos derrotar. E o pobre Kutuzov foi forçado ao. Estou tão animado para lhe dizer que o czar estará no lugar de Barclay, que era o. Eu realmente acredito que as pessoas são melhores quando colocam suas mentes nisso. Estou me perguntando quem permitiu que um mau general fosse encarregado. Tenho certeza de que eles pediriam termos. Ele sentiu que seu segundo erro estava ficando, e ele estava realmente rasgado. Lamento saber que você está em Moscou há tanto tempo. Eu pensei que seria capaz de fazer as pazes. Está claro que os russos estavam ansiosos por. É tão bom ver você. Fui enganado e me enganei. Em 18 de dezembro, ele voltou para casa e ficamos muito felizes em tê-lo de volta. Paris era o lugar onde ele se uniu à sua amada esposa. E meu querido filho. Você sabe, é interessante que Napoleão não fosse. Ele foi pego de surpresa quando foi removido de sua posição na capital. Todos nós aprendemos um pouco mais sobre a campanha russa. Terminou em desastre é uma homenagem sincera a. Seu notável poder de longo alcance é realmente algo especial. Sou muito grato pelo carisma e pela lealdade daqueles que. Estou tão feliz em lhe dizer que tive o prazer de servi-lo nas instituições centrais. Estou tão feliz que a Aura estava no comando do. Ele teve um momento difícil na base do exército, mas está bem agora. Estou aqui para ajudá-lo a permanecer no caminho certo e manter o seu foco no que mais importa. Quando o russo invadiu Vilna, Miura sentiu uma sensação de tristeza esmagadora. Estou muito feliz em lhe dizer que Eugênie recebeu o comando. Estou tão feliz por estar de volta em lindas Nápoles. O príncipe Fonsenberg retirou gentilmente seu austríaco. As tropas Marche-Albertier compartilharam seus pensamentos sobre o assunto. Eu gostaria de saber que tipo de humor estamos agora. Lamento ouvir isso. Parece que todo o trabalho duro que você faz foi em vão. Não há problema em se sentir assim. Todos nós já estivemos lá. Estou tão animado para lhe dizer que restam apenas 25. Estou tão aliviado ao saber que 000 devolveu o Neymar. Fico feliz em lhe dizer que existem 160 mil cavalos. É uma pena, mas perdemos 1000 armas. A boa notícia é que Napoleão foi derrotado. O objetivo era ajudar no curto prazo, criando um. Houve uma onda de nacionalismo russo, e é algo que precisamos prestar atenção. Tenho certeza de que será realmente importante a longo prazo. Todos nós temos um papel na formação de como entendemos as coisas. Tenho certeza de que você concorda que sua personalidade e política são um ajuste perfeito. Ei, não seria interessante pensar em como nós? Tenho certeza de que ele teria percebido Napoleão se tivesse. Foi invadido em 1812, mas é uma prova de. Entendo que os efeitos dessa invasão foram difíceis para nossa comunidade. Todos nós temos uma imaginação profunda e compartilhada, e é algo que todos podemos fazer juntos. Então, ele está trabalhando em suas memórias da bela ilha de Sai. Mt. Helena. Napoleão não viu a expedição dessa maneira. Lamento dizer que foi um fracasso total. A campanha da Rússia foi realmente algo especial. É glorioso, não é? É o mais difícil e o mais gratificante também. É tão importante honrar os objetivos de todos os envolvidos. Você pode encontrar isso nos anais da história antiga e moderna. Nossos intrépidos heróis, Murray e Não, estão prontos para ajudar. Poniatowski, estou muito feliz em dizer que você é quem receberá a glória. Estou tão feliz por você. Você realmente ganhou essa vitória. O coração da missão de Napoleão é tudo sobre Rússia, como Napoleão na Áustria em 1809. Estou tão animado para falar sobre Napoleão na Espanha. Estou me perguntando se ele estava tentando sobreviver por si ou para outra pessoa. Estou tão feliz por você. Você está começando sua própria dinastia no seu trono recém-conquistado. Ele estava absolutamente certo em sua própria mente que ele. Eu adoraria continuar fazendo isso. Estou apenas curioso, depois da Rússia, quem você acha que seria? Oh, meu, isso não é exatamente como a antiga Grã-Bretanha clássica?